O colégio em que Teiichi estuda é um lugar peculiar. Tendo passado por muitas reformas e mudanças, ele possui prédios antigos ligados a novos. Esses mais antigos carregam mais de 60 anos de história e uma infinidade de rumores. Mas um em específico se destaca dentre todos os outros. O de que o local em que eles foram construídos carregava uma maldição e que por conta disso, uma garota na época foi oferecida como sacrifício, sendo trancada em alguma parte do local para tentar interromper a maldição. Inevitavelmente, a garota Yuko acabou morrendo, mas o seu espírito continuou no colégio até os dias atuais. Tasogare Otome Amnesia é um anime de 2012 que conta uma história bem peculiar sobre essa escola que é assombrada pela fantasma da falecida Yuko. Eu assisti recentemente, achei bem curioso e resolvi trazer pra vocês. E hoje eu não vou nem enrolar, vamos começar já com a contextualização, vamos falar do primeiro episódio. O anime começa apresentando essa garota chamada Momoi, ela é membro do clube de investigação paranormal e é, no melhor dos casos, uma imbecilzinha. E eu digo isso porque ela tá tomando nota de várias histórias de fantasma que ela tem coletado, só que enquanto faz isso, um monte de objetos ao redor dela flutuam e mudam de lugar e a mina simplesmente não percebe. O que entrega já de cara que ela é uma idiotinha sem conserto, mas não se preocupem, ela não é a protagonista. E sim o Teiichi, um outro membro do clube que a garota muito admira. E por falar nele, ele logo entra na sala e a gente percebe algo meio estranho. Ele parece estranho pra ser mais exato. Ele age esquisito e fala sozinho. Mas bom, os dois conversam um pouco e logo entra na sala o quarto e último membro do clube, uma garota meio descoladinha chamada Kirie. E diferente da Momoi, que parece não entender o comportamento do garoto, essa parece saber o que tá rolando. E ela não gosta nada disso. E talvez você tenha estranhado que eu disse quarto e não terceiro membro, mas é porque tem um outro que eu não mencionei, a presidente do clube. Mas quando a Momoi pergunta sobre, o Teiichi liga pra garota e é informado de que ela vai se ausentar por um tempo, que é pra eles seguirem com as atividades sozinhos. Assim eles o fazem e é quando a Momoi diz que ficou sabendo de um caso, de que o elevador de alimentos da escola vem funcionando sozinho, parecendo estar assombrado. Eles vão conferir e de fato os botões começam a ser pressionados do nada. A garota se assusta agarrando no Teiichi e é quando a cena corta. De repente, tudo isso que a gente acabou de ver é recontado do zero, mas dessa vez com um novo elemento. Uma garota de cabelos compridos a qual a Momoi não parece enxergar. E a gente vê ela executar cada uma das ações sobrenaturais de antes, incluindo importunar o Teiichi pra parecer que ele tá falando sozinho e responder a ligação dele pra presidente. A gente vê que a Kirie também parece enxergá-la e que ela é uma figura completamente despreocupada e sem vergonha, principalmente com o garoto. E se não ficou claro, essa é a Yuko. O episódio discorre e na cena do elevador ela entra junto do Teiichi depois de empurrar ele lá dentro, revelando pra nós que ele é o único capaz de tocar nela. Eles saem de lá após algum tempo e caminhando com as outras é quando a Momoi se pergunta se o que aconteceu lá foi obra da tal fantasma Yuko, e menciona que descobriu onde fica o suposto túmulo dela. Dessa forma, o grupo inteiro vai pra localização que fica numa florestinha na área da escola. E a própria Yuko também vai junto, mas sem ligar muito, afinal de contas, o corpo dela tá debaixo da sala do clube. O episódio acaba e a gente já tem algumas coisinhas pra comentar em cima dele. Eu acho que ficou perceptível, mas Tasogare Otome não é exatamente uma obra de terror. A dinâmica que é apresentada nesse primeiro episódio e mantida ao longo do anime é na verdade bem mais divertida e curiosa, com um pano de fundo sombrio da morte da Yuko. Mas sendo justo, dá pra dividir esse anime em duas partes. A primeira metade, bem mais despretensiosa e engraçadinha, que nos insere nesse universo, desenvolve os seus personagens e as suas relações conforme joga algumas pistas aqui e ali da grande verdade por trás desse pano de fundo, e a segunda metade que vem pra linkar alguns pontos e aprofundar pra valer a história, no qual o anime assume um tom mais sério com uma frequência bem maior e a gente entende pra valer o que tá acontecendo. Mas vamos com calma, vamos falar primeiro dessa primeira parte.
Pois bem, uma vez que entendemos que a lenda da Yuko é real e que somente o Teiichi e a Kirie enxergam ela, o anime volta pra nos explicar o porquê deles enxergarem. E o lance é que quando o Teiichi entrou na escola, havia uma lenda de que em algum lugar de lá tinha um grande espelho em que se o aluno olhasse pra ele, passaria a enxergar o fantasma da Yuko. E acontece que, perdido pelo local nos seus primeiros dias, o garoto acabou trombando com o tal espelho e passou a enxergar a menina. Ele demora a acreditar que ela é um fantasma, mas passa a andar junto dela, uma vez que ela fica muito feliz em ter alguém a enxergando enfim depois de tanto tempo. E nesse ponto a gente fica sabendo que a Yuko não se lembra de nada antes da sua morte e nem de como ela morreu. Ela não tem mágoas, arrependimentos e nem faz questão, na verdade, de lembrar dessas coisas. Mas ela conhece a lenda em volta do seu nome e acredita que de fato é real. Apesar disso, o garoto se interessa pela verdade e sai em busca do corpo dela na escola, o encontrando em uma passagem secreta de uma sala do prédio antigo do lugar. A Yuko fica morrendo de vergonha por algum motivo por ele ter visto seu esqueleto, mas isso a faz mudar de ideia e decidir que ela quer sim se lembrar do seu passado. Ao que ela incentiva o menino Teiichi a formar o clube como um pretexto para sua investigação. Nisso a Momoi se junta logo menos ao clube e em seguida a Kirie acaba trombando o caminho do garoto. E é uma trombada bem intensa, inclusive, já que no primeiro diálogo dos dois a garota diz que é para ele ficar longe do fantasma da Yuko antes que seja tarde, que ela não é quem ele imagina, que a sua aparência na verdade é distorcida, podre, macabra. E diante das palavras da menina é quando ele pela primeira vez enxerga a Yuko dessa forma. A Kirie puxa ele para outro lugar e revela que também enxerga a fantasma porque as duas são parentes, que a Yuko é a tia-avó dela, ou pelo menos seria se tivesse viva. Apesar disso, o Teiichi não acha que ela seja realmente má e consegue dar um jeitinho de reverter a imagem dela tanto para si mesmo quanto para Kirie, que decide então se juntar ao clube para investigar o passado da garota, nos levando até o ponto que vemos no primeiro episódio. O anime segue então sem grandes acontecimentos por mais um período que é mais usado para trabalhar a relação dos personagens. A gente vê um genuíno romance sendo desenvolvido entre a Yuko e o Teiichi, ao passo em que a Kirie se mostra muito ciumenta, uma vez que ela também acaba se apaixonando pelo garoto. E esse é um detalhe sobre esse anime, ele meio que é um harenzinho, as três personagens femininas principais são apaixonadinhas no Teiichi, mas felizmente ele não se perde nisso. O sentimento da Momoi, por mais que tenha um quê romântico, é muito mais uma admiração, e o ciúme da Kirie não contamina a narrativa e nem estraga a personagem. E apesar de não serem super inovadores, os personagens são todos bem legais. A Yuko é toda descolada e carismática, ela tem um tipo de personalidade bem radiante que eu particularmente gosto muito. A Kirie tem um contraste muito divertido de ser uma garota mais rebelde e poucas ideias, mas ser super medrosa. O Teiichi também é bem legal, ele não é incrível, mas é um bom protagonista, ele é um carinha da hora e gentil que a gente simpatiza fácil. E a Momoi, por fim, é a mais rasinha do elenco, mas ela é bem bacana também, ela tá lá mais pelo alívio cômico e pra complementar o grupo. E todo o anime em si tem uma identidade muito bem feita, o ritmo é bom, a direção é bem interessante, o anime faz umas transições e trabalha com a forma da tela de um jeito bem curioso. As trilhas sonoras também são muito boas, a abertura é bem legal, mas o encerramento, cara, o encerramento é muito foda, tá? E mesmo que não tenha tanta coisa acontecendo nesse ponto, a gente ainda recebe algumas informações. Como numa hora em que a Kirie conta pro Teiichi que quando ela começou a ver a Yuko, ela também percebeu uma outra entidade, que ela não sabe quem é. Ou em um episódio em que durante um festival escolar uma lenda antiga é trazida à tona pelos estudantes. Festival esse também no qual a Kirie torna a ver essa entidade. Fora isso, ao longo do episódio a gente vê algumas versões sendo contadas sobre o passado da Yuko, que ela se sacrificou para conter a maldição, que a maldição na verdade era uma doença, que ela foi forçada a se sacrificar, várias e várias teorias diferentes. E tá bom, até aqui o anime tinha apresentado alguns elementos interessantes, mas não parecia lá grandes coisas. Tava legal, eu pelo menos estava me divertindo vendo, mas não tinha nenhum direcionamento muito definido. Isso até chegarmos na segunda parte de Tasogarei Otomi. E aqui eu vou deixar um primeiro aviso de spoilers, daqui a pouco vai ter outro. Se você tivesse interessado até esse ponto e quiser ver, eu recomendo ir assistir e depois voltar. Se não tiver batido pra você ainda, talvez esse próximo pedaço sirva de incentivo.
No 7º episódio, a Kirie conta pro Teiichi que viu de novo a entidade, só que dessa vez ela percebeu do que se tratava. E pra explicar o que é, ela diz: "Você já percebeu que a Yuko nunca tá nervosa ou triste?" E de fato, quando a gente volta a pensar, a Yuko nunca demonstra esse tipo de sentimento. Todas as emoções que ela já mostrou eram sempre positivas. E nisso a garota revela que a razão pra isso é que a fantasma projetou as suas emoções negativas pra fora de si. O problema é que nisso se formou essa outra entidade, a qual a Yuko tenta o seu máximo pra ignorar, mas que tem se tornado cada vez mais difícil. Ainda mais quando ela se lembra de que o motivo inicial pra ter se livrado dessas emoções foi pra esquecer do seu passado. Mas essa separação foi tão forte que ela nem lembrava que não queria lembrar. Só que a partir do ponto em que ela conheceu o Teiichi e passou a gostar dele, ela começou a sentir ciúmes do garoto. E esse sentimento negativo deu forças pra essa entidade, pra sombra dela. E o resultado disso... a Yuko se descontrola e machuca muito o garoto. Não, ela não matou ele aqui. Mas nada que não possa piorar, uma vez que quando ele retorna à sala do clube... as memórias da Yuko são afetadas, ela se esquece do Teiichi e isso devasta o garoto. Ele chega até a desistir do clube por um momento, já que não fazia mais sentido investigar o passado da fantasma a essa altura. E é aqui que eu vou dar o outro aviso de spoiler. Se eu tiver conseguido aumentar a sua curiosidade nem que seja um pouquinho e você quiser assistir, esse é o momento. Se não, vamos continuar. Esse distanciamento entre a Yuko e o Teiichi se torna tão grande que em certo ponto o garoto para até de enxergar ela. Mas isso não dura muito tempo, e após uma conversa com a Momoi, ele percebe que não quer deixar as coisas como estão. Ele não quer se esquecer da Yuko, ele não quer que ela se esqueça dele. Dessa forma, ele vai até a sala do clube e chama pela garota, tornando-a enxergá-la e puxando-a até o terraço da escola, onde ele se declara para ela. As memórias dela retornam, mas é aqui. Uma vez que elas voltam, o problema anterior também. As memórias negativas que ela tem contido na sombra começam pouco a pouco a ressurgir e nisso a entidade ganha mais e mais presença. A Yuko não consegue mais ignorar ela. A sombra insiste para que elas se juntem de novo, avançando na garota. O Teiichi tenta impedir ela, mas é quando uma outra coisa acontece. Em meio ao conflito com a sombra, o garoto entra em contato com ela e todas as memórias contidas da Yuko atingem a ele. De repente, o Teiichi se vê no corpo da Yuko na época em que ela estava viva, 60 anos no passado. A gente vê que nessa época uma doença vinha matando a muitas pessoas na vila em que ela morava junto da irmã e o Kariko, que eu não sei se vocês lembram, mas é a avó da Kirie. E essa vila em questão ficava na região que hoje abrange o colégio. De qualquer forma, nesses últimos dias a Yuko andava visitando bastante uma garotinha chamada Asa, que parecia estar contaminada com a doença depois de ter perdido a família inteira para ela. Mas as coisas pioram ainda mais no momento em que as irmãs ouvem na construção do colégio os adultos da vila discutindo sobre sacrificar alguém para tentar dar fim à doença. O rolê é que ao ouvir a conversa deles, a Yuko tem um mau pressentimento. Ela percebe que a pessoa que eles vão escolher para sacrificar vai ser a Asa, já que ela não tem uma família para impedir que isso aconteça. Dessa forma, ela mesma decide trazer a garota para sua casa para protegê-la, mas de nada adianta. Numa hora, a Yuko vai tomar banho e quando ela volta, a garota foi levada. Ela entra em pânico e corre pro colégio para tentar salvá-la, mas acaba sendo emboscada e jogada no lugar dela, no subterrâneo do colégio, sem acesso de volta. Nessa hora ela até sente um certo alívio, afinal se ela morrer como sacrifício, a sua irmã e a Asa vão ficar seguras. Mas ao mesmo tempo ela se desespera, ela não quer morrer, ela quer voltar para casa, ela quer sair daquele lugar. Ela implora para ser salva, mas ninguém nunca vem por ela. E ela morre.
Uma vez morta, ela se torna um fantasma, presa ao mundo pelo seu ressentimento. E extremamente magoada, ela decide remover todos esses sentimentos negativos de si. Ela decide esquecer todos eles, tornando-os na sombra, uma entidade que vive em constante dor e agonia por ser obrigada a nutrir nada além desse sofrimento. Enfim, o Teiichi desperta das memórias, mas agora que ele as absorveu, quando a Yuko o toca, ela é atingida por esses flashes. O próprio Teiichi se torna como a sombra dela, e como tal, ele se torna uma dessas partes que ela desejou esquecer. Ela não consegue mais ver e nem ouvir o garoto. E isso, é claro, deixa os dois arrasados. Eles até têm a ideia de conversar por mensagens deixadas no caderno da sala do clube, mas não é o suficiente. A Yuko se sente sozinha. Ela quer ver ele, ela quer poder tocar ele de novo, mas ela não pode. Afinal, se ela fizer, as memórias vão voltar. Nesse momento, o Teiichi meio que tem uma ideia. Ele decide tentar descobrir sobre a Asa, como que ela ficou depois do que aconteceu no passado e talvez achar uma resposta pra tudo isso. E é quando a Kirie vem com uma informação assim, bobinha e irrelevante. A avó dela, a irmã da Yuko, é a diretora da escola. Eu sei, ela podia ter feito a boa e contado antes, mas sabe como é, né? Roteiro. Eles então vão conversar com a senhora pra tentar descobrir algo e olha, eles descobrem, mas a gente já volta nisso. Porque em meio ao diálogo, o Teiichi tem uma nova ideia. Ele vai até o clube onde a Yuko tá e começa a destruir o lugar inteiro, deixando ela em choque e completamente desesperada. O que desbloqueia suas memórias negativas de novo e permite que ela volte a enxergar a ele e a sua própria sombra. Nesse momento, o garoto toma a frente. Ele se compadece com todo o sofrimento dela e diz que, apesar de tudo, por pior que seja, ela tem que aceitar essa parte de si. A sombra fica irritada, dizendo que o que ele viu não é nem metade da dor real dela, que ele tá longe de entender como ela se sente, mas ele diz que mesmo assim ele reconhece o seu sofrimento e que a sombra também é parte da Yuko. A Yuko hesita, mas ao perceber que não tem escolha, decide enfim aceitar essa parte de si. E ela e a sombra se tornam uma novamente. No momento depois, o Teiichi mostra pra ela as fotos de um álbum que a diretora emprestou naquela hora, e revela a todos nós que a Asa, a garota que ela salvou ao ser sacrificada, é a avó dele. E isso acaba trazendo uma certa completude pra garota, porque significa que a sua morte injusta, no fim das contas, permitiu que anos depois, aquela que viria a ser a grande paixão da Yuko nascesse. O último episódio do anime traz uma carga um pouco mais melancólica, porque uma vez que a Yuko se entende com seus sentimentos negativos e com seu passado, ela não tem mais arrependimentos nesse mundo, e portanto não tem mais por que continuar como espírito. Ela percebe que tá prestes a desaparecer e decide chamar o Teiichi para um último encontro no colégio. Ela tarda um pouquinho a contar a verdade pra ele, mas quando faz, diz que quer que eles terminem o encontro antes dela sumir. Ela não quer que ele presencie o momento para que ele possa seguir em frente e viver a sua vida sem ela, mas ele se recusa. Ele diz que ele quer ficar lá até o fim. Eles então vão pro clube e é quando ela começa a sumir. Ela diz para que ele não chore para que assim ela não tenha arrependimentos. E como seu último pedido, a Yuko pede para que ele a esqueça. Ela consegue surgir uma última vez e os dois se beijam, antes dela desaparecer por completo. Mas não fica triste não, sabe por quê? Porque no ano seguinte ele volta ao clube e adivinha só. 開けちゃった。 A Yuko diz que achou que não tivesse nenhum arrependimento, mas acabou que deixar ele pra trás virou o arrependimento dela. Então agora ela vai continuar lá pra sempre, na forma de adolescente, namorando o cara conforme ele cresce, até ele morrer. Daí ela vai pro além. Sim, eu sei, é um jeito meio desconfortável de se colocar, mas é o que rola basicamente. O anime acaba e eu desaprendi a fazer vídeo curto, pelo amor de Deus, alguém me ensina de novo. Eu gostei de Tassogare Otome bastante, eu devo dizer. É um anime que tem uma identidade bem própria, com uma história que tem muitos elementos bem comuns, mas que também tem características muito autênticas que me prenderam demais. Tá longe de ser perfeito, a trama tem umas confusões, umas coisas que não parecem se ligar muito bem ou que parecem meio jogadas. Um dos maiores furos desse anime é como ninguém na escola se importa com o fato do Teiichi estar falando em voz alta e interagindo com absoluto nada, mas no geral, mesmo com essas gafes e com os aspectos mais rasinhos, eu gostei bastante. Eu achei o final legal, eu acho que teria sido mais sóbrio só terminar com a Yuko seguindo
pro além mesmo, porque ela ficando abre margem pra outros problemas, tipo o que eu brinquei de que o Tate vai crescer e ela não, mas ok, eu não julgo a preferência por finais felizes, num geral tá bom. Mas e você, o que você achou do anime, do vídeo? Você já conhecia a Tatsugore Otome ou já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior aos desbravadores do submundo, que são Arthur Rodrigues, Necroneco, Kaambito 10, Dominique Brito e Laricinha, e um especial aos senhores do submundo, que são Matheus Nicolas, Thaís Porto Fraga, Artemis Diana e Crio. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando